Muita pressão pra mim criar essa frase. Pronto, vou colocar isso. Eu não sei criar frase de efeito para um vídeo de quadrinhos. Oi galera, tudo bem? Hoje eu estou acompanhada. Este aqui é o senhor excelentíssimo supremo Luiz Santiago. O Luiz é editor e um dos criadores do site Plano Crítico, que é o site para o qual eu escrevo resenhas. Fala um pouquinho mais sobre o que tem no site, além das minhas resenhas. Tem crítica de cinema, tem crítica de quadrinhos, tem crítica de música, enfim, basicamente todo mundo nerd artístico, a gente procura dar o pitaco lá. Tem crônica também. Lembrando que o link do Plano Crítico sempre tá aqui na descrição dos vídeos. Eu chamei o Luiz porque, como eu falei aqui no vídeo de metas literárias para 2017, esse ano eu quero ler mais histórias em quadrinhos e graphic novels. Ótimo! E aí, eu pedi indicações pra vocês nos comentários, mas eu também pedi indicações para meus amigos que entendem bastante de quadrinhos. Então a gente decidiu gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o gênero e indicando alguns títulos, na verdade muitos títulos, que o Luiz trouxe pra indicar pra vocês e pra mim, porque eu não conheço quase nada, né? Então, o Luiz, além de tudo, é historiador. Então vamos começar um pouquinho com a história. Histórias em quadrinhos. Contar histórias com imagens em sequência não é algo novo, não é algo recente. Não começou com a Marvel e a DC, entende? Então a gente normalmente tende a pensar que tudo é algo, uma criação da sociedade desenvolvida, que não sei o quê. E na verdade, assim, história em sequência com imagens a gente vai encontrar nas paredes das cavernas, com as pinturas rupestres, a gente vai encontrar em vitrais medievais, em teto de igreja. Então contar história em sequência com imagens não é algo novo. Mesmo algumas telas medievais, como as telas do Bosch, a gente tem uma sequência. Então, por exemplo, os trípticos, paraíso, inferno e purgatório. Eu não sei exatamente a ordem que se coloca, mas é uma história em sequência e é dentro das artes plásticas. Então, os quadrinhos não inventaram essa coisa de contar. Inclusive, é até importante dizer que as histórias utilizando imagens, elas são anteriores às histórias utilizando texto escrito, porque na pré-história a gente já tem a arte rupestre que vem dessa ideia, né? Como você comentou, das cavernas. Mas aí o primeiro quadrinho, então, que a gente tem é o Yellow Kid, né? O Yellow Kid dá o pontapé inicial para a publicação. Os jornais tinham a ideia de criar a área de entretenimento, então criar alguma coisa que fosse engraçada. Comics, que é até como conhecido hoje, quadrinhos em inglês, era o nome que era usado justamente porque eram quadrinhos cômicos, né? E depois, eram quadros, na verdade, eram painéis, né? O Yellow Kid, a maior parte são painéis. Depois se criou, diminuiu para ao invés de painel, cortava-se esse painel no meio, ao invés de um quadro grandão, duas partes, e aí se criou as tirinhas, que são as comic strips, né? E até hoje os dois nomes são utilizados em inglês. E ele nasce então nos Estados Unidos, o gênero? Também, não só. A gente vai ter algumas iniciativas na Bélgica, na França, no próprio Reino Unido. Então é meio que conjunto de editores de jornal que criavam a seção de divertimento com arte. E a ideia de se contar pequenas histórias ou pequenas cenas do cotidiano apareceram. No Brasil a gente teve também, né, o Ângelo D'Agostini, que também contava isso, as cenas do cotidiano em quadrinhos. Então não é exclusivamente americano, mas nos Estados Unidos teve maior impacto. Se tornou uma indústria rápido. E a gente tá falando de que ano, Yellow Kid? É mais ou menos de que época? De final do século XIX, início do século XX. E aí os quadrinhos se tornam de verdade algo bem estruturado na década de 30. Com a Segunda Guerra Mundial. E quase todos os heróis que a gente conhece que surgem nesse contexto, né, de Segunda Guerra Mundial. Justamente, né, eles se tornam fortes a partir dali. Os grandes impactos, né, dessa indústria, já tinha revistinhas, gibizinho, né, como a gente conhece, já eram publicados, se torna bastante forte. A criação do Superman e a criação do Batman são dois focos grandes, mas a gente não vai falar desses... Nos anos 30, então, vira a indústria, e a Era de Ouro vai ser nos anos... Começa na década de 30 com a publicação da história do Superman. A partir daí, a Era de Ouro vai seguir até 56. Da década de 30 até a década de 50. Quando datam esses heróis mais conhecidos hoje? Isso, Superman, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, Flash. Cada era cria um tipo de
de herói, ou então reveste esses heróis de características diferentes, né? Então, por exemplo, o Batman da Era de Ouro ele tem uma característica, o Batman da Era de Prata tem uma característica, da Era de Bronze moderna. Assim, eu vi, ano passado eu li um texto que mostrava as diferenças da Mulher Maravilha e até dos figurinos, né? Da maneira de retratar, assim, que muda bastante. Sim. Porque passa a época, né? Então, por exemplo, no caso da Mulher Maravilha, claro que ela vai ter aquela ideia de Amazona é mais exótica quando ela surge e ela é mais comum ou mais engajada ou com problemas mais presentes nossos na Mulher Maravilha de hoje, por exemplo, da DC Rebirth. Ela tem uma característica mais atual, claro, então acompanha o tempo, né? Os quadrinhos rompendo barreiras, criando personagens com características diversas, com problemas que a gente reconhece no dia a dia. Depois de 56, pensa que você tem uma indústria de quadrinhos, você tem heróis formados e aí, assim, outros artistas que não queriam trabalhar com o que era corrente, com o que era muito comum, começaram a fazer isso que a gente fala de quadrinhos americanos, né? Porque se a gente vai pra Europa, a gente tem uma outra coisa. Mas nos Estados Unidos, artistas que eram marginais começam a criar, e essas obras marginais abrem as portas para criações fora desse universo do super-herói. Então você tem, por exemplo, o Eisner, que vai mostrar como era a vida em Nova York, de um imigrante judeu em Nova York. Nossa, que legal. E aí você tem artistas que vão representar coisas sujas mesmo, com palavrão, com putaria, pra falar palavrão? Coisas... Sacanagens. Por exemplo, o Robert Crumb, que é um dos representantes dessa escola mais obscura dos quadrinhos. Então, as variações para os quadrinhos começam com o fim da Era de Ouro. Por quê? Porque na Era de Ouro tinha um padrão de levar a sociedade a se pensar, termina em 56. Então, existe a sociedade possui uma característica diferente, é um novo momento histórico. Então, outras coisas vão impulsionar isso. Fora que a gente tem o Comics Code também, que era a tentativa de colocar nos quadrinhos um tipo de censura. Então não pode ter algumas... não pode ter... retratar a mulher de uma determinada forma, não. Porque assim, baseado numa obra de um imbecil, de um psicólogo, pensou-se que os quadrinhos influenciavam negativamente as crianças. Então se é muito violento, daí as crianças vão imitar aquele comportamento. Claro, só os quadrinhos, né? Só os quadrinhos, de resto, né? O mundo tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, mas os quadrinhos são muito violentos e eles vão influenciar as crianças negativamente. Então o Comics Code tinha essa função. Era um código de regras de coisas que os quadrinhos podiam ou não podiam ter. E aí é um ambiente perfeito para se criar coisas fora do padrão, né? Porque se não pode fazer, não pode, então tá bom. É isso que eu quero, né? Então vamos. E aí abre espaço que outros artistas começam a levar mais a sério e fazer quadrinhos de forma diferente. Então mesmo com o Comics Code, tinham publicações que não davam muita bola, não. Claro, não recebia o selo, não era bem distribuído, mas até aí, né? E por fora. Aí você olha na história que esses artistas que começavam meio no beco, meio nas sombras, acabaram abrindo as portas para muita coisa que a gente vai falar hoje. E as graphic novels? Aliás, vamos fazer uma diferenciação importante. Qual a diferença de HQ e graphic novel? Tá. O quadrinho normal, o gibizinho, a ideia é que ele tenha continuidade. É normalmente uma história curta que se pode ser contada em episódios. A graphic novel não. Em tese, uma história maior e fechada. Um volume só, né? Não com um volume só. Ele pode ter continuação, mas esses volumes funcionam de maneira separada. Você não precisa ter lido o anterior. Você não precisa ler na sequência. Essa é a ideia de graphic novel. Traço, então, não influencia nada. A linguagem, esse tipo de coisa. Anos 80 até influenciava, mas hoje, por exemplo, você tem artistas muito bons desenhando para gibizinho mensal, né? Para as publicações mensais de 24 páginas. E você tem esses mesmos artistas desenhando ou escrevendo, né, roteiros para graphic novels. Então hoje não tem muita essa diferença, né? Você tem artistas que transitam entre os gibizinhos mensais e as publicações fechadas, as graphic novels. Isso já teve uma grande importância. Uma graphic novel
nomes hoje Normal, né? justamente por esse tráfego, né, de artistas. Isso é super legal porque eu estive conversando com o Luiz antes da gente começar a gravar e muitas das coisas que ele me falou são movimentos que a gente percebe na literatura de modo geral, né? Então, essa coisa de transitar entre gêneros, de você não ter mais fronteiras tão delimitadas, é muito legal porque isso acontece também na literatura mais tradicional, vamos dizer assim, Já né? surgiu, inclusive, o debate, né? Quadrinho e literatura. É literatura, não é literatura? Ah, eu acho que é literatura. Não é literatura? Então, Você não acha que é literatura? Eu acho que é literatura, mas tem uma... Você vai encontrar, comente, porque você vai encontrar gente que diz que não. No próximo vídeo, não perca! Quadrinho, é literatura? E se a gente começar essa discussão, né? Não, porque isso vai longe. Aí você vai falar assim, quem tem o preconceito nunca leu quadrinho, né? Você tem a imagem de que é uma coisa boba, infantil, desenhinho. Não pare de assistir que nós vamos provar pra você daqui a 2 minutos que isso não é verdade. Então, eu já ouvi muita gente, mas quadrinho é coisa de criança, né? Então você... E normalmente assim, porque... Essas pessoas não leram Persepolis. Então, Maus. A maioria das pessoas, no caso do Brasil, brasileiro, você começou a ler quadrinhos com o quê? Qual foi o primeiro quadrinho? Turma da Mônica, Turma né? da Mônica. Obviamente. Eu também comecei com Turma da Mônica, então o Beto também começou com Turma da Mônica. Então a gente tem no Brasil esse primeiro acesso, e Turma da Mônica é pra criança, então É verdade. fica na cabeça das pessoas a imagem de que quadrinho é um traço fixo. Então, por exemplo, tem gente que pega 2 HQs do Batman de eras diferentes e fala, mas por que tá diferente? Porque a gente não é acostumado a ter artistas diferentes desenhando a Turma da Mônica. Hoje... Até tem, né? Mas não é muito comum. E mesmo as histórias. Mas é interessante você falar isso, porque realmente a referência que o brasileiro médio tem de quadrinhos é a Turma da Mônica, né? De fato. E acaba ficando aquela imagem de que é pra criança, de que claro, é uma só coisa criança que gosta. de que é uma coisa mais infantil. E na verdade existe um outro lado do mercado que trata de coisas muito sérias e que não é pra criança, não. Então assim, galera, eu não tenho muito o que falar de história em quadrinhos, como vocês sabem, eu tô entrando agora, tô sendo convertida. Seja bem-vinda. Né? Pelo Luiz. Vocês sabem que eu li o Persepolis, pra quem ainda não viu a resenha, eu vou deixar aqui nos cards. E essa semana eu concluí a leitura do Maus. Eu não vou deixar aqui nos cards ainda, porque eu não gravei a resenha, mas eu vou gravar em breve. Mas aí o Luiz, ele trouxe assim uma pilha de quadrinhos que vocês não estão vendo, pra indicar pra vocês e falar um pouco, né, das diferentes linhas que a gente tem. Então a gente dividiu em categorias as nossas indicações. Nossas, né? Tá bom. As indicações. Gente, seguinte, a gente tem muita coisa pra falar ainda. A gente, né? A gente tem muita coisa pra falar ainda. Então a gente decidiu dividir o vídeo em 2 partes, tá? Pra não ficar muito pesado. Então a próxima parte vai ser postada amanhã. Não é amanhã. Vai ser postada em breve. Algum dia, mas em breve, com indicações de quadrinhos que o Luiz vai trazer aqui pra gente, certo? Se você gostou, não se inscreve. Não se inscreve. Se você gostou, dá o seu like, não se esquece de se inscrever pra ser avisado quando eu postar a segunda parte. É isso aí. E por hoje é isso então. Por hoje é isso. Fala beijinhos, até a próxima. Beijinhos, até a próxima. Ah, que bonitinho.